Olá pessoal, o nosso vídeo de hoje é a respeito do tema espectroscopia de absorção ultravioleta visível. Para exemplificar esse método, nós faremos o doseamento da matéria-prima difosfato de cloroquina, tão importante, nesse momento de quarentena, tão falado aí, nesse momento que nós estamos vivendo. Vamos então ao nosso ensaio. Vamos então ao doseamento de fosfato de cloroquina. O método utilizado é o preconizado na Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, é o método B do doseamento. O que a Farmacopeia preconiza? Proceder conforme descrito em espectrofotometria de absorção no ultravioleta. Pesar com exatidão 0,1 grama da amostra e transferir para balão volumétrico de 100 ml. Adicionar 5 ml de água e solubilizar. Completar o volume com ácido clorídrico a 0,1% PV. Diluir sucessivamente em ácido clorídrico a 0,1% PV até a concentração de 0,001% PV. Preparar a solução padrão na mesma concentração, utilizando o mesmo solvente. Medir as absorvâncias das soluções resultantes em 343 nanômetros, utilizando ácido clorídrico a 0,1% PV para ajuste do zero. Calcular a quantidade de fosfato de cloroquina na amostra a partir das leituras obtidas. Então, esse foi o procedimento que foi realizado. Inicialmente, foi então preparado a minha solução amostra. A minha solução amostra foi pesado 100 mg, aproximadamente 100 mg da amostra, e diluído para 100 ml com ácido clorídrico, e depois feita a solução diluída, na concentração de 0,001% PV, que vai ser a solução que vai ser ensaiada. Paralelamente, fizemos também o padrão, que foi feito também a primeira diluição, pesando-se aproximadamente 100 mg do padrão de fosfato de cloroquina, substância química de referência de fosfato de cloroquina, e depois fizemos a nossa solução diluída na mesma concentração, 0,001% PV, que será a solução que será ensaiada. Então vamos ao método. Nós vamos utilizar a espectrofotometria ultravioleta visível em 343 nanômetros na faixa do ultravioleta. O aparelho já está ligado, as lâmpadas acesas. Vamos primeiro realizar o branco da solução. O branco, então, que vai ser utilizado é o ácido clorídrico, 0,1%. Então, vamos a esse procedimento. Vamos lavar a cubeta com essa solução 3 vezes. E depois, feito esse procedimento 3 vezes, vamos completar a cubeta com a solução de ácido clorídrico, que será então submetida ao espectro, que será o nosso branco da preparação. Nós vamos enxugar a cubeta, principalmente nos lados, nas faces que não são foscas, a face translúcida, onde vai passar a luz, que então fará o branco do ensaio, ou seja, apenas o solvente para fazer essa linha de base aí do nosso espectro, da nossa espectroscopia ultravioleta visível. Feito isso, vamos colocar no aparelho. E pedir então a leitura do branco. Ok. O branco está sendo lido e aí aparece no meu espectro, no meu aparelho de medição do espectro, a leitura do branco. Aqui eu consigo ver uma linha de base na faixa aí, toda do espectro visível e ultravioleta, desde 200 até 900 nanômetros, que está coerente, que está correta. Então a minha análise pode ser realizada. Eu fecho essa leitura do branco
Vamos então à leitura do padrão e da amostra. A minha solução padrão então vai ser lida agora. Vou pegar minha cubeta novamente. Descarta a minha solução branco. E aí eu vou fazer a leitura da minha solução padrão. Da mesma forma, vou lavar 3 vezes com a minha solução padrão. E completar a cubeta com a solução que foi preparada, né, na concentração de 0,01%. Enxugo a minha cubeta mais uma vez. E vou submeter ao equipamento, né, ao meu espectrofotômetro. E aí peço a leitura do meu padrão. E aí eu já observo no gráfico, né, que eu já tenho aqui a leitura da minha solução padrão. A próxima etapa vai ser a leitura da minha solução amostra. Mais uma vez, eu lavo a cubeta 3 vezes com a minha solução amostra. Eu não preciso lavar previamente com água, porque a concentração da minha solução amostra é a mesma da concentração padrão, então esse procedimento não é necessário. E eu lavo, então, 3 vezes a minha cubeta, utilizando, então, a minha solução amostra. Feito isso, enxugo a cubeta, principalmente a parte translúcida dela. E vou levar ao espectrofotômetro. Feito isso, eu tenho agora a minha leitura da minha solução amostra. Esses resultados, eles então serão impressos, né? Os resultados serão impressos e feito o cálculo de acordo com a lei de Beer para a determinação da minha concentração amostra real, ou seja, a concentração do problema real. Então, nós teremos o teor da nossa amostra, que é o difosfato de cloroquina, que está sendo analisado no dia de hoje. Continuando então com a nossa análise, nós observamos que as leituras, né, as absorvâncias do padrão e da amostra estão muito semelhantes, elas estão inclusive sobrepostas, né? E aí aqui eu tenho, né, em 343 nanômetros, o máximo de absorção de fosfato de cloroquina. As leituras da cloroquina padrão foram de 0,36614 unidades de absorvância e da cloroquina amostra foi de 0,36789 unidades de absorvância. Então, valores próximos, né? Nós faremos os cálculos específicos para avaliar se o teor da cloroquina amostra está dentro da especificação da Farmacopeia Brasileira, 6ª edição. Gostaria de chamar a atenção de vocês, realmente, né, para o espectro, né? Então, o espectrofotômetro ultravioleta visível realiza análise na faixa do ultravioleta, que é aqui entre 200 e 400 nanômetros, em que a cloroquina aparece, né, que são os máximos de absorção dela, e também na faixa visível, né, aqui acima de 400 nanômetros até mais ou menos 700, 800 nanômetros.
Nós percebemos que essa faixa inicial do espectro, próximo de 200 nanômetros, eu tenho vários picos aqui, então é uma região que deve ser evitada, porque qualquer cromóforo presente na minha molécula vai absorver nessa região, então não é uma região que apresenta uma boa especificidade. Sendo assim, a análise foi realizada, né, com a absorção, o máximo em 343 nanômetros, de acordo com o que a farmacopeia preconiza. Continuaremos, então, com os cálculos de determinação do teor de difosfato de cloroquina e avaliação se esse teor está dentro da especificação da farmacopeia, que diz que contém no mínimo 98% e no máximo 102% de difosfato de cloroquina em relação à substância dessecada. Os cálculos serão realizados na nossa aula teórica. Até lá!